Estamos vivendo em Erechim e na região um certo ar de tranquilidade no que se refere à pandemia da Covid-19. Com o avanço expressivo da vacinação e a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal para adentrar em diversos locais, tem levado muitas pessoas a buscar a imunização. Mas apesar da tranquilidade, não é o momento de relaxar, conforme explica o membro do Comitê da AMAL, Jackson Arpini. Jackson, bem-vindo novamente à TV Erechim para a gente falar desse momento importante que a gente vive, que é a diminuição de casos de Covid, ampliação do número de pessoas vacinadas, mas que a gente também não pode fingir que não está acontecendo mais nada, né? Temos que continuar mantendo todos os protocolos. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Obrigado, Sandra, pelo convite para mais uma vez estar aqui diante das câmeras para repassar informações para toda a nossa população, para todos os telespectadores com relação ao cenário da epidemia regional do novo coronavírus, que, como você bem mencionou, vem sofrendo algumas alterações. Nós estamos verificando um pequeno aumento ou uma oscilação no número de casos ativos. Nós chegamos a ter 109 casos ativos, hoje estamos com 170 casos ativos, então é um aumento aproximado de 65% com relação a este dado, que não traz ainda muitos reflexos, porque nós estamos partindo de um patamar muito baixo. Porém, nós temos que observar quais serão os desdobramentos. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos finalizar um boletim hoje e vamos ter boletim na segunda, na quarta e na sexta-feira, que são os dias que o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus realiza este levantamento. Se nós verificarmos que a cada levantamento haverá um incremento maior de casos ativos, nós teremos que fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo e, observando esta reflexão ou esta avaliação, talvez iniciar com algumas campanhas de prevenção. Claro que neste momento ainda os dados não estão comprometendo o cenário. O cenário continua sendo promissor, várias flexibilizações já estão ocorrendo, mas nós temos que chamar e conclamar a população para que continuem adotando os protocolos preconizados para o cenário pandêmico. Isso quer dizer que não existe mais luz verde, já estamos na luz laranja. Nós temos que entender que os números estão se alterando. Como eu mencionei, não estão causando reflexos negativos, mas nós já temos alguns pequenos desdobramentos. Por exemplo, nós não tínhamos pacientes internados em leitos de terapia intensiva, nós ficamos aí em torno de 10 dias sem nenhum paciente internado. Hoje nós estamos com 5 pacientes internados no Hospital de Referência SUS, Sim. no Hospital Santa Terezinha, todos em leitos de terapia intensiva, e nós estamos com um paciente internado no Hospital de Caridade em leito clínico. Claro que a gente faz uma avaliação com relação a essas internações e nós estamos verificando que a grande maioria, quase que a totalidade, são pessoas com idade acima de 70 anos e que via de regra que não é uma afirmação, via de regra são pessoas que podem ter comorbidade e foram as primeiras pessoas que receberam as primeiras doses da campanha nacional de imunização. Então isso está sendo monitorado, ainda estamos, como eu mencionei, num patamar aceitável. Estamos com a situação sob controle, mas temos que ficar atentos para os próximos dias, porque estamos em certa normalidade. O que eu tenho dito com certa normalidade? Praticamente tudo voltou ao normal, porém com disciplina, com regras e com ordenamentos. Nós estamos vivendo um novo normal, a população percebe isso, mas nós não podemos abandonar os protocolos e não pode haver uma negligência por parte da população. Caso isso venha a ocorrer, nós já conhecemos o enredo do coronavírus ou do traiçoeiro coronavírus e nós poderemos ter desdobramentos negativos. Essa semana o governador anunciou a volta às aulas de forma presencial a partir do dia 3 de novembro. Isso pode, de repente, refletir nos próximos dias um aumento de casos ou acredita-se que não? Eu acredito que não, desde que se observem os protocolos, tanto os obrigatórios como os protocolos variáveis. O que nós estamos verificando por parte do conjunto da população é que já existe uma certa negligência e a negligência leva àquilo que nós acabamos de mencionar, a uma elevação do número de casos ativos e, consequentemente, a internação de pacientes em leitos de terapia intensiva e em leitos clínicos. Então, nós temos que observar os critérios. Então, com este retorno, há necessidade que a população tenha presente que nós estamos ainda atravessando o processo pandêmico. Nós não vencemos a epidemia regional do novo coronavírus. Nós estamos diante dela, porém, num patamar mais promissor, num patamar satisfatório, com números melhores. Mas nós não vencemos. Portanto, valem as regras que estão postas. E as regras que estão postas são prevenção, observância dos protocolos obrigatórios,
observância dos protocolos variáveis e, sempre que possível, atender o chamado na realização da imunização. Falando um pouquinho em imunização agora, a gente percebe-se que Erechim está com um bom número de pessoas imunizadas, já passamos de 150 mil pessoas imunizadas, porém agora com a exigência do passaporte sanitário, aquelas pessoas que nem a primeira dose fizeram começaram a procurar. Isso é mais em pessoas acima de 50 anos ou é em jovens que essa procura tem aumentado? Muito bem colocado, Sandra. Nós já percebemos uma certa movimentação em virtude da obrigatoriedade do passaporte sanitário. Então, nós podemos fazer aqui uma reflexão ou um exercício que parte pequena da população não realizou ainda a sua imunização no tempo no qual foi chamado. Então, isso é visível porque nós estamos recebendo algumas ligações e alguns contatos de como proceder para realizar a imunização. Então já ocorreu essa movimentação, tanto o município de Erechim como da região também perceberam e nós verificamos que essa obrigatoriedade levou a esta movimentação, a esse deslocamento das pessoas. Mas também permite fazer uma avaliação de que as pessoas, quando foram chamadas, não reagiram espontaneamente. Correto. Então, muitas pessoas estão buscando agora a imunização por uma questão de obrigatoriedade. E aqui se aplica um pouco mais para o público mais jovem, porque existe uma vedação para ingresso em alguns ambientes. Então, a questão das casas noturnas, a questão do retorno do esporte, da participação nas atividades esportivas, esses eventos como agora está prevista a Expo Erechim, no qual haverá esta obrigatoriedade. Em virtude disso, as pessoas estão se movimentando. Então, de certa forma, esta obrigatoriedade fez uma rastreabilidade. Nós estamos percebendo, através de indicadores, que uma parte da população, claro que pequena, não realizou ainda a sua imunização, o que vem, digamos assim, o que não contribui para o enfrentamento do processo pandêmico, porque nós soubemos que todos esses indicadores melhoraram, na grande maioria, em virtude da vacinação. E falando um pouquinho sobre a Expo Erechim, que acontece no dia 12 de novembro, se não me falha a memória, o início, e que vai juntar muitas pessoas lá, expositores, autoridades, enfim, todas terão que apresentar o eSUS, o Conect SUS, para poder entrar no espaço. Mas isso também não impede que alguém entre lá com as 2 doses da vacina e com Covid. Não impede, importante colocação. O que é? Essa é uma ferramenta de prevenção. A intenção do governo do estado é atuar na prevenção e na adoção desses protocolos. Então existe essa obrigatoriedade e é importante colocar para todas as pessoas que não acompanham que essa obrigatoriedade não depende única e exclusivamente do Conect SUS. As pessoas que têm uma dificuldade no manuseio de um smartphone ou das ferramentas eletrônicas podem fazer ou cumprir essa exigência apresentando a carteira de vacinação. Muito se fala no passaporte vacinal e no Conect SUS. Correto. Isso pode ser atingido na plenitude com a apresentação da carteira física de vacinação. Claro que essas pessoas que realizaram a imunização, a vacinação, e nós soubemos a efetividade dessas vacinas, principalmente das que estão sendo utilizadas no mercado nacional, elas possibilitam uma certa imunidade. Nem todas dão uma garantia de 100% que as pessoas não vão contrair mais a Covid. Mas ela é uma importante ferramenta de prevenção, é só nós observarmos os indicadores. Agora, a população como um todo não está isenta de contrair. Agora, se nós realizarmos a associação, e aqui veja a importância, se nós realizarmos a associação da imunização, dos protocolos obrigatórios, ou seja, uso obrigatório de máscara, ventilação cruzada, no caso ainda feira, ambiente externo, uso de dispensadores de álcool gel, limitação de público nos ambientes fechados e todos os demais protocolos, nós estamos utilizando instrumentos de prevenção que vão coibir ou eliminar ao máximo a transmissibilidade da Covid. Esta é a intenção. Nós não estamos isentos de ter uma nova contração. Agora, a associação de todas essas medidas nos dão uma certa segurança que permitem a realização de eventos tipo esse da Expo Erechim e outros que estão acontecendo. Alguns estados já estão abolindo a máscara em ambientes abertos. Aqui no Rio Grande do Sul já se pensa em abolir a máscara em ambientes abertos?
É importante o questionamento. Rio de Janeiro está caminhando nessa direção. Eu não sou médico e não sou infectologista, mas pela experiência adquirida neste processo pandêmico, aqui na região começou em meados de 2020, eu acredito que é uma medida prematura para a nossa região. E trago dados aqui referente ao nosso universo, ao nosso território. Nós temos aqui 5 reservas indígenas. Nós, nesse momento, estamos enfrentando um surto na reserva indígena de Erebango. Nós temos uma peculiaridade, que é a questão dos munícipes que se deslocam de um município para outro município, especialmente para trabalhar nos frigoríficos. Isso é muito comum aqui em nossa região. Sim. No início do processo pandêmico, nós tivemos vários problemas com esses deslocamentos, com esta migração de pessoas. Então, os números são favoráveis. O cenário é promissor. No meu entendimento, no entendimento do Comitê Regional, é prematuro ainda abolir a máscara. Eu creio que nós podemos avançar ainda, ampliar a cobertura vacinal e aí sim, a partir de 2022, pensar na eliminação em alguns espaços da utilização obrigatória da máscara de proteção individual. Então, para esse momento, cuidado, cuidado e cuidado. Não tem outra palavra. Eu acho que temos que ter clareza que não vencemos a epidemia. Estamos diante da guerra num cenário melhor. Mas aquilo que está preconizado deve ser observado pelo conjunto da população e isso vai nos levar inevitavelmente em 2022 para um cenário de normalidade. Se nós não agirmos dessa forma, poderemos ter alguns reflexos negativos e nós já soubemos pela longevidade, pela questão temporal do processo pandêmico, quais são esses reflexos. Jackson, mudando um pouquinho de assunto, o nosso hospital referência SUS é o Hospital Santa Terezinha. Como é que está a saúde do hospital nesse exato momento? As contas do hospital, as entradas, as reformas que têm acontecido e também alguns equipamentos que apresentaram problemas e que foram solucionados. Sandra, ontem nós recebemos um convite por parte do presidente da AMAL, prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, para participar de uma reunião do colegiado de prefeitos juntamente com os secretários de saúde lá no Parque da CIE, lá no Polo da Cultura. No espaço que foi dado à Fundação, nós tivemos então a oportunidade de apresentar inúmeros indicadores do nosso hospital do ponto de vista de ocupação, ou seja, com relação ao que cada município utiliza, com relação aos serviços de porta de entrada. Nós temos várias portas de entrada. Por exemplo, pronto-socorro, internações, central de especialidades, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, enfim, uma série de portas de entrada que são portas de entrada que os usuários da região utilizam. Então nós apresentamos isso ao colegiado dos prefeitos, qual a utilização de cada município e quanto cada município investe nessa instituição de caráter local e regional. Então isso foi muito bem detalhado para todos os prefeitos, eles puderam fazer essa observação e também colocamos a necessidade de alguns investimentos. Nós somos uma casa de saúde que atende prioritariamente, quase que na totalidade, o Sistema Único de Saúde. É uma casa de 186 leitos, tem uma relevância no contexto social e no contexto de saúde muito grande e nós temos que pensar também que nós temos que qualificar a assistência, então a prestação de serviços e que nós temos que qualificar a estrutura e fazer algumas obras necessárias. Certo. Isso também foi apresentado aos secretários e ao colegiado dos prefeitos no sentido de nós firmarmos parcerias. Nós soubemos que nós temos uma saúde orçamentária comprometida justamente por nós trabalharmos para o Sistema Único de Saúde, já é de conhecimento público, reiteradas vezes veiculados nos veículos de comunicação, a questão referente às tabelas defasadas e aqui na região nós temos uma metodologia de cofinanciamento com toda a região que vem dando suporte para manter a instituição em pé e cumprindo a sua missão de ofertar saúde e saúde de qualidade para todos os usuários. Então, nesse sentido, nós levamos algumas demandas aos prefeitos que estão sendo avaliadas e nós acreditamos que com o tempo a gente vai conseguir minimizar ou equacionar todas. Recentemente nós lançamos aquele projeto, Santa em Ação, investindo nas pessoas, que visa captar 12 milhões de reais para 31 obras de curto e médio prazo. Isso vem avançando, no nosso entendimento, numa velocidade rápida. Nós já conseguimos aí captar em torno de 4 milhões e meio de reais num curto espaço de tempo. Sim. Claro que um repasse por parte do governo do estado de 3,5 milhões de reais. Fechamos esta parceria com
a Câmara Municipal de Vereadores, estamos fechando parcerias com parlamentares federais e estaduais e também com a iniciativa privada, no intuito de vencer alguns entraves e colocar alguns equipamentos, como foi mencionado, a questão do raio-x, já numa situação de regularidade. Nós temos 2 equipamentos, um equipamento digital, um equipamento analógico muito antigo, que seguidamente vem apresentando problemas técnicos. A partir do momento em que ele apresenta problemas técnicos, nós temos entraves no fluxo, nós temos dificuldades. Então nós fechamos essa parceria com a Câmara de Vereadores. Aqui parabenizo todo o Poder Legislativo que teve essa compreensão, esse entendimento, que vai repassar um valor de R$500 mil para a compra de um raio-x digital. Então nós vamos ficar muito bem servidos com relação a estes equipamentos. Nós temos outras demandas com relação ao mamógrafo, já estamos em negociação também para a aquisição desse equipamento, mais ou menos no montante de R$800 mil, e outras demandas que estão em curso junto ao governo do estado, junto aos parlamentares federais e junto à iniciativa privada. Você falou que o Hospital Santa Terezinha tem uma saúde orçamentária delicada e os médicos pedindo um aumento justamente neste momento. Qual é o posicionamento do hospital referente a essa situação? Nós estamos realizando reuniões com certas empresas médicas para tentar encontrar um denominador comum. Claro que essas mesas acontecem numa rodada de negociação. Certo. Então, os médicos ou essas empresas apresentaram os seus pontos de vista com as suas considerações e, obviamente, que nós apresentamos os números da instituição. Nós estamos saindo de um processo pandêmico, nós tivemos inúmeros desdobramentos no que diz respeito ao aporte financeiro para prover essa assistência durante o processo da epidemia regional do novo coronavírus. Isso tudo está colocado sobre a mesa e nós estamos tentando encontrar um denominador comum. Eu deposito minhas esperanças que o diálogo é a melhor ferramenta e nós vamos encontrar esse denominador comum para que possamos dar seguimento naqueles serviços de qualidade que são ofertados pela instituição. Creio que na próxima semana haverá mais uma reunião desta rodada de negociações e eu acredito que a gente vai chegar ao entendimento, feitas as considerações por parte das empresas médicas, feitas as considerações por parte da instituição e avaliando todo esse cenário que nos coloca numa dificuldade financeira. Isso é fato, tanto é verdadeiro que nós já estamos negociando com o Poder Público, com a Prefeitura Municipal de Erechim, um repasse na ordem de R$5 milhões para que a gente consiga vencer os nossos compromissos de 2021. Então, para que a gente possa honrar com os nossos compromissos, nós necessitamos de um aporte financeiro. Isso tem ocorrido por parte da Prefeitura Municipal de Erechim, município 7, e nós solicitamos ao prefeito, então, o estudo de viabilidade de repasse, como eu mencionei, de R$5 milhões. Aquele sonho antigo e que a gente nunca perdeu as esperanças de ter, que é a hemodinâmica aqui em Erechim. Como é que está essa situação? Podemos continuar sonhando? Podemos e devemos continuar sonhando, porque é a partir dos sonhos que nós chegamos às realidades. Então nós estamos tramitando com essa é uma demanda que tem que partir do município de Erechim. Nós já fizemos inúmeras reuniões com as partes envolvidas, chegamos a um denominador do qual é o melhor encaminhamento a ser feito. Então nós vamos agora encaminhar uma documentação à Secretaria Estadual de Saúde, portanto a Porto Alegre, que tem que fazer uma avaliação e emitir um parecer. A partir deste parecer, essa matéria é encaminhada ao Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pelo credenciamento e pela habilitação. A partir do momento que a gente consiga êxito neste pleito, ou seja, que a gente tenha a anuência, a concordância do Ministério da Saúde para implantar esse serviço, nós vamos buscar 2 caminhos. Ou nós fizemos uma aquisição de um equipamento dessa natureza, que está em torno de R$3.500.000, ou nós fizemos parceria com o equipamento que já está na cidade de Erechim. Mas isso nós podemos deixar para um segundo momento, porque o que nós precisamos no tempo atual, é seguir o rito processual, aprovar em Erechim, apresentar toda a documentação, todo o projeto, conseguir o parecer favorável do governo do estado, e já mantivemos uma negociação com o governador Eduardo Leite, no sentido de agilizar essa demanda, tramitar em Brasília e depois sentar aqui no nosso território com os nossos parceiros e encontrar também, nesse caso, o melhor encaminhamento. Jackson, hoje, sexta-feira, muitas pessoas saindo para um feriado, mas o final de semana promete um encontro entre os tucanos. Teremos alguma notícia na próxima semana? Bom, trocando de pauta, entrando então para a pauta política, nós estamos organizando o primeiro encontro regional do PSDB.
com um objetivo muito simples, de fortalecer a legenda a nível aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho. Nós soubemos que ainda somos um partido pequeno no nosso território e nós temos plenas condições de avançar neste campo. Então, para tanto, nós estamos convidando todas as lideranças locais e regionais para participar desse encontro, que será no dia 6 de novembro, com o objetivo de fortalecer, primeiro, a união de todos os tucanos, né, de todo o tucanato regional, fazer algumas definições com relação à coordenação de vários setores que o partido já tem a nível estadual e a nível nacional e traçar algumas estratégias de fortalecimento, tendo em vista a eleição de 2022 e a eleição depois de 2024. Então essa é a intenção, fortalecimento da legenda a nível da região do Alto Uruguai. Muito bem, Jackson. Obrigada por mais uma vez estar aqui e a gente conseguir conversar contigo sobre diversos assuntos de uma forma tão simples e agradável. Nós que agradecemos a oportunidade e como nós estamos vendo algumas alterações no que diz respeito aos indicadores do Covid, nós aproveitamos aqui a amplitude das telas da TV Erechim, agradecemos a oportunidade e fizemos um chamamento que as pessoas aproveitem este momento que está sendo dado para nós. Nós estamos num cenário promissor, porém não podemos descuidar dos protocolos que estão sendo preconizados sob pena de termos um retrocesso. Muito obrigado e um bom final de semana.